Mas eu não sei se você já teve essa sensação. Eu vou compartilhar aqui um pouco de como eu me sinto, né? De viver entre o mundo sensível, o mundo das percepções, o mundo de quem tenta enxergar, o mundo da sensibilidade, da intuição, e o mundo pragmático, né? Que nos cobra regras, que nos cobra disciplina, enfim. E também faz parte. A vida não é só poesia, infelizmente, né? Nós vivemos num mundo que é, na sua essência, contraditório. A começar pela nossa condição física. Nós somos bichos, como todos os outros animais, com o nosso coração, nossos órgãos, nossa pele, nosso sangue, nossos pelos, nossos ossos, né? O ser humano é um bicho. Mas esses bichos carregam coisas incríveis, tão misteriosas que alguns chamam de alma, de espírito, de psique, não se sabe o nome, até porque não tem como se definir, mas existe algo que aparentemente sai do humano. Ninguém sabe quando entra no humano. Esse é um dos debates, né, antigos da própria ciência, quando o feto começa a ser um ser humano, a gente não sabe direito. Aí fazem especulações em relação às conexões neurais, à sensibilidade de nervos, não se sabe, né? E esse sair do corpo, se é que se sai? A neurociência, por exemplo, é muito cética nesse sentido. A neurociência olha para essa coisa incrível que é o ser humano, que de uma hora para outra apaga, né? Quando você vê um corpo morto, você fica pensando onde é que está aquele que preenchia esse corpo e que dava sensibilidade, graça. E agora virou um boneco. Uma pessoa morta parece um boneco, e não deixa de ser um boneco de carne. O que dava àquele ser deitado naquele caixão personalidade, né? E a sensibilidade. O que fazia com que aquele ser sorrisse, se entristecesse, amasse. O que era aquilo? A ciência diz que na realidade isso é uma combinação física, química, biológica, enfim, processada pelo cérebro, que faz as suas conexões neurais e cria aquilo que nós chamamos de ser humano, de personalidade e tal. Pessoalmente, eu acho uma visão pobre. Eu acho uma visão da ciência do ano de 2021, né? Como a ciência do ano 500, como a ciência do ano 100, como a ciência do ano 1000. Era ciência da mesma maneira, mas a ciência tem essa maravilha de não encerrar um assunto. Ela pode dizer, hoje tudo que nós sabemos é isso. Tem muita gente tentando mistificar a ciência e dizer, a ciência prova a minha religião, né? Não existe religião que é ciência. A religião é religião, ciência é ciência. São coisas diferentes. Uma religião pode até dizer, olha, tem coisas científicas aqui, mas não são, né? A reencarnação não é científica, o karma não é científico, não é. Não adianta dizer que é, que não é. Alguém pode tentar estudar o fenômeno. E esse é um dos pontos que eu vivo batendo. Você pode dizer, olha, eu estou aqui, ó, provando o fenômeno. Mas isso não é ciência, você prova o fenômeno. A causa do fenômeno é uma interpretação, e essa interpretação é a religião quem dá. Então a ciência não se aventura nisso para dizer, olha, o ser humano é uma alma, o ser humano é o cérebro, acabou o cérebro, acabou. Eu estava vendo um documentário no Netflix que fala sobre a vida pós a morte. Eu não me lembro se é esse o nome do documentário, depois até me lembro e conto na rádio. Mas é interessante, né? E conta essas experiências de quase morte, EQM, e as situações que aquelas pessoas que depois de uma experiência de morte narram, né? E é tudo muito interessante, mas ainda assim é uma experiência, não é uma ciência, não dá para se definir. O máximo que pode se fazer é o seguinte, olha, houve aqui um fenômeno, e a gente pode identificar esse fenômeno cientificamente, inclusive. Agora, explicar o fenômeno tem muito mais a ver com uma percepção subjetiva do que com uma definição empírica, científica. E não há necessidade de ser também, a gente tem, isso é um fenômeno dos homens e mulheres modernas, né? Tem que ter a chancela da ciência para ser a verdade. A ciência muitas vezes se move a partir da intuição, da desconfiança, do sonho, da sensação, né? E aí o cientista segue aquela trilha e pode ser que encontre algumas coisas, né? E não encontre outras, enfim. Essa é a beleza da ciência. Mas voltando para o nosso assunto, esse corpo abriga algo fantástico, né? O que abrigava o corpo do Fernando Pessoa, que era um corpo magrinho, pequeno, branco, tal, feinho, né? Segundo se reconhece.
apesar disso ser relativo, mas de qualquer maneira que tornava aquele homem um monstro na sensibilidade, no texto e na poesia. Era um corpo como todos os outros. Que tipo de substância o corpo de Mozart abrigava? O Beethoven, né? Era um corpo como todos os outros, não tinha diferença nenhuma. Inclusive com problemas físicos, Beethoven ficou surdo. O Van Gogh, louco, cortou a orelha. Nietzsche também enlouqueceu. Corpos com suas debilidades, mas que carregavam diferenciais. Por quê? Que tipos de diferenciais são esses? Eu tenho um palpite. Eu desconfio que toda a sabedoria, que tudo aquilo que a gente precisa, todos os pensamentos, enfim, eles estão aí, eu vou usar uma metáfora, eles estão aí pairando no ar. Eles estão fora da gente, eles não são produzidos necessariamente pelo nosso cérebro. O nosso cérebro é mais um instrumento de processamento dessas informações e de conexão entre uma e outra. E a capacidade de decodificar essas informações, enfim, de processá-las e dar significados a ela, é um diferencial humano. Mas as informações não necessariamente são produzidas pelos seres humanos, e essa é uma das razões pela qual eu acredito que não há pensamento inédito, não há teses que nunca foram pensadas de alguma maneira, porque elas já estão aí, né, de um jeito ou de outro. E nos cabe percebê-las, captá-las e traduzi-las conforme a linguagem de cada um. Então Mozart, ao capturar essas informações, traduzia assim, ó, de maneira maravilhosa. Assim, ó, vamos ouvir um pedacinho aqui, ó, piano. Isso aqui é uma tradução. Tá ouvindo? Isso aqui no estado bruto não era só esse piano. No estado bruto, isso era a poesia do Fernando Pessoa também. No estado bruto, isso era a pintura do Van Gogh, virou a pintura do Van Gogh. A partir do estado bruto, né? A partir do estado bruto, isso virou um monte de outras coisas lindas que encantam a humanidade. Mas o que é isso em estágio bruto ainda? Captado pela sensibilidade, por exemplo, do poeta ou do artista. Não se pode definir. Não se sabe. Tem muita gente que chama de Deus. E aquela pessoa inspira, literalmente, né, aquele ar. Fala, é Deus. Mas isso também é uma forma de codificar, de dar um nome, assim como o Mozart fez com as cifras, assim como o Fernando Pessoa fez com o texto. Mas a gente não pode definir. Por isso eu tenho restrições em dar nomes. É Deus, porque aí já remete a uma série de gatilhos mentais, de crenças que a gente vai aprendendo na religião com o tempo. Não, é mais do que isso. E eu, como humano, assim como todos os humanos, incluindo esses que eu descrevi agora, tenho a capacidade de perceber essa sabedoria que conversa, faz com que a madrugada converse com a manhã e a manhã converse com a tarde com a noite, e está no ar, e os bichos percebem, e as plantas percebem, as folhas percebem, as pedras percebem, e alguns humanos também, só alguns, porque a grande maioria de nós está blindada para intuir isso que eu estou tentando descrever, porque a gente vive num mundo absolutamente pragmático. Não importa quem tem essa sensibilidade. Poetas, poetas não vendem livros. Compositores, mesmo artistas, não são reconhecidos pela massa. A massa quer show, quer briga, quer entretenimento. Então essas pessoas desanimam, não ganham dinheiro. E é dinheiro que move a nossa humanidade. Então cada vez mais as pessoas se movem em direção ao que é reconhecido. A dinheiro, a fama, aplauso. E vão se fechando para essa sensibilidade que não ocupa espaço, inclusive no mercado. Mas não só. Ontem na rádio uma pessoa entrou no ar e falou assim, eu adoro seus podcasts, eu recebo. E outro dia eu encaminhei para amigos que disseram, não, mas eu não tenho paciência para ouvir isso, é chato, tal, porque a gente está formatado assim. A gente se habitua ao superficial, a gente se habitua ao curto. Essa é a linguagem das redes sociais e cada vez mais. Pessoas apressadas, pessoas distraídas e blindadas para aquilo que está para além dos códigos. E é nesse ponto que muitas vezes eu me vejo. Tendo que ser um homem pragmático, né? Como homens na minha idade e na minha sociedade, cumprindo as funções de um trabalhador, de um pagador de impostos, de um cidadão que respeita as leis, que segue as regras, né, que está ali pagando as DARF.
conta no banco, falando com o contador, resolvendo demandas de trabalho que tantas vezes me inquietam, mas ao mesmo tempo sem tentar me fechar para essa sabedoria que está para além disso. O que gera pessoalmente, e é interessante que eu já vi isso em muita gente sensível, artistas, tal, essa dificuldade. Uma vez que você se abre para esse mundo superior e ao mesmo tempo deve interagir nesse mundo, vou chamar assim para ficar mais fácil de escrever, não que necessariamente seja desse jeito, mas nesse mundo inferior, esses mundos das picuinhas e das coisinhas, você se irrita. Eu, quando me dedico muito ao trabalho, eu me fecho um pouco, até nesse compartilhamento que eu tenho com as pessoas na rádio e tal. Eu fico mais quieto porque me parece que o canal de inspiração é bloqueado, porque eu tenho que pensar nas contas, eu tenho que pensar no trabalho, eu tenho que pensar nas demandas, e aí eu me torno um homem ordinário. E isso me faz mal. Então, pessoalmente, eu preciso abrir esse canal. A possibilidade de estar aqui todos os dias trocando ideia contigo me ajuda a manter, pelo menos por esse tempo, esse canal desintoxicado. Assim que eu acabar aqui, eu vou ter que ir para fazer coisas de trabalho e tal, mas de alguma maneira eu lubrifiquei esse canal. E eu acho que esse é o desafio para cada um de nós, enquanto vive a ordinariedade da vida. E não vai necessariamente abrir mão disso, a gente está aqui nos sistemas, na sociedade, já falamos sobre isso em outro podcast, mas ao mesmo tempo, né, já que não vamos abrir mão da nossa vida ordinária, mas que isso não seja blindagem para a nossa vida extraordinária, que está além das palavras e que está eloquente, sendo distribuído gratuitamente pela vida, né? No ar. Talvez em você isso seja processado e transformado em músicas, em textos, em afetos, em contentamento. Não necessariamente é uma expressão que vai se decodificar numa arte e tal, em contentamento, em percepção, em sensibilidade, em sabedoria, e é isso que importa. Se você mantiver isso em mente e tiver essa consciência, você vive nessa realidade ordinária e muitas vezes superficial, mas ela não encerra uma outra realidade que está aí, que alimenta os poetas, que alimenta os artistas, que traz beleza à vida, que mantém a natureza no seu fluxo maravilhoso e que faz com que, sem dúvida, os pássaros cantem todos os finais de tarde, os galos todas as manhãs, os peixes nadem e a terra, esse pálido ponto azul boiando no meio do nada, ainda seja uma linda representação da beleza da vida. Se você conseguir encontrar esse ponto, então você está um pouco mais perto de viver em sabedoria. E mesmo na vida ordinária, será somatória, será presente, será crescimento para as pessoas em volta de você. Minha sincera esperança é que esse podcast e todos os outros que a gente compartilha todas as manhãs nos ajude um pouquinho nesse sentido.